muito mais, né? Vamos para mais algumas aqui. Olha só. Questão 69, tá? A criação dessas, tá? A criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política de quê, tá? Então, olha só, uma estratégia política sobre o quê? Qual que era a política de Vargas aqui? O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso foram criadas, então, instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia e o Conselho Nacional de Estatística, o Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, este em 1938. Então, pessoal, quando a gente fala de Vargas, tá? Vargas, ele é conhecido como o maior estadista do Brasil, né? O maior estadista, né? Que a gente pode dizer aqui, né? Um governo extremamente populista. E esse governo populista é um governo que busca, né, trazer ali pautas que englobem toda a sociedade, né, levantar esse conceito de nação. Você não precisa ter um conhecimento muito específico de Vargas para acertar esse conteúdo, mas ele buscava ali justamente esse contexto, né, de unificar em uma só nação, de voltar essa questão do patriotismo. Vargas, ele vai trazer esse fundamento nas escolas, em políticas de escolas, em políticas de trabalho, ele vai unir, ele vai utilizar muito a imprensa para isso, ele utilizou muito a rádio, né? Existe uma grande briga aí, né, dentro de um contexto que vai dizer que Vargas, ele era fascista, tá? Então, tem uma grande briga que diz que Vargas, ele era fascista, né? Por que que ele era fascista? Dentro do conceito de que ele adotava algumas políticas de regimes do nazismo e do fascismo, como principalmente o uso do rádio, essa questão da força ali do Estado e tudo mais, né? Inclusive até simpatizava com algumas das políticas que tinham ali, né? Dentro da sua política de governo, essa política de você focar, né, tudo do Estado, tudo para o Estado, né? Então tem várias vertentes, vai trazer essa visão ali de que Vargas, ele tinha uma política mais fascista. O grande ponto que a gente tem que parar aqui para pensar sobre essa concepção é que muitas vezes a análise histórica ali, geográfica, ela vai ser um recorte de viés opinativo, né? Então, tipo assim, eu vou dizer que ele era isso, tá? Mas se a gente for ver, dentro dos grandes pontos, ele era um político extremamente populista, né, dentro das suas vertentes, como criação de CLT, sindicatos e tudo mais ali, né? Então são várias políticas ali que foram sendo construídas que vai quebrando algumas outras narrativas, então vai entrando em contraponto. Então é difícil encaixar dentro de apenas uma caixa só, né? É difícil você pegar e trazer e dizer, ele é isso. E é por isso que o Enem, ele não vai colocar dentro desse ponto, entendeu? Muitas medidas dele poderiam ter alinhamentos com o fascismo, mas o Enem ele não vai trazer esse ponto, porque a gente estaria colocando ele dentro de uma caixa, né? São vários elementos misturados aqui, entendeu? Misturam demais as coisas ali, né? Poderia dizer que o Vargas, pelas medidas que ele tem, ele é o primeiro petista da história. E aí, eu tô errado ou tô certo? Ué, porque tá focando na CLT, com o governo dos trabalhadores, né? Estado, tal, sei lá o que e tal, mas aí entra em contraponto, entendeu? Tá vendo como não faz sentido as coisas? Então, tipo, a gente não pode querer limitar dentro de uma caixa, o Enem não vai fazer isso, né? E o Enem vai focar, então, em nuances e características. E aí, o que o Enem vai focar em nuances e características, né? Dentro do conteúdo? Ele vai focar o quê? Ele sendo um estadista, um populista, o uso do rádio para pintar a sua imagem, né? Ele tinha uma característica, cara, muito inteligente, tá? Uma característica muito inteligente, porque ele tinha umas medidas mais ali autoritárias, mas ele sabia ganhar o povo, cara, tá? Ele sabia ganhar o povo, entendeu? Tanto que a sua morte, cara, vai ter comoção nacional. O povo vai ficar desolado com a morte dele, porque ele era amado, entendeu? Ele era amado. Então, como é que você tem um político autoritário, entendeu? Ali rígido, mas ao mesmo tempo muito amado. Ele sabia jogar esse jogo, tá? Ele sabia jogar esse jogo, né? O carisma, geralmente, isso vai trazer ali na prova, né? Então, essa medida dele ali foi uma medida muito... Até na morte do cara, o cara foi um dos mais inteligentes da história, entendeu? Até na carta escrita dele ali, ele escreve, né? Eu saio do mundo para entrar para a história, entendeu? Saio do mundo para entrar para a história.
né? Então, olha só, a criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política, tá? Pautada no quê? Levantar informações para a preservação da paisagem dos sertões? Nada a ver, né? Porque aqui eu tô delimitando um ponto só, né? Os sertões ali, né? Ele tava focado muito mais numa construção de nação, né? No hino nacional, né? Uma ideia de unificação, não uma ideia de delimitar regiões ali, né? Controlar o crescimento exponencial da população brasileira? Não, ele não queria controlar o crescimento. Esse não era o grande objetivo que ele tinha, né? Não, a população tem que parar de crescer. Obter conhecimento científico das diversas diversidades regionais, sim, sabe por quê? Porque isso ia ajudar nas políticas regionais, né? Nas políticas regionais. Perceba que se você tem um bom mapeamento político, estratégico da população e das demandas de cada região, você consegue direcionar políticas para cada região e você consegue ganhar e agarrear ali aquela população, né? Aquela população, ela vai ver que você está vendo ela. Porque, cara, são políticas muito diferentes. A política para o Sudeste, ela é diferente para a política do Nordeste, ela é diferente para a política do Sul, ela é diferente para a política da Amazônia, né? Quando o presidente não entende isso, ele não se sustenta. Porque quando ele governa só para uma elite, por exemplo, não vai dar certo, entendeu? Agora, o mais esperto, ele vai ter políticas para todos os lados. Ele vai ter uma política focada no Nordeste. Ele vai ter uma política focada nos empresários. Ele vai ter uma política focada no agro. Ele vai ter uma política focada nos povos indígenas da Amazônia. Ele vai ter uma política focada no Rio Grande do Sul, nos povos tradicionais. Ele vai ter uma política focada em segurança pública e focada muito mais no investimento do Estado, como em Santa Catarina. Tá entendendo? Ou seja, esse político ele está trabalhando do ponto de vista regional. Só que para isso ele precisa ter um mapeamento estratégico. Entendeu? Porque sem esse conhecimento estratégico de demandas como IBGE, nacional e tudo mais ali, ele não consegue trazer essas medidas. Ou seja, ele ganha a população jogando de forma estratégica. Tá? Jogando de forma estratégica. Essa questão é considerada fácil mediana, nível médio, né? Porque precisa ter justamente ali como é que se diz? Um conhecimento histórico, né? Então as questões de Vargas precisa ali ter um conhecimento histórico, muitas vezes para poder acertar, senão fica difícil, né? Conter o fluxo migratório do campo à cidade, né? Não era esse grande objetivo. Inclusive, a gente tem um processo forte de êxodo rural aqui, né? Porque é o processo de Revolução Verde, então você vai pensar que o governo ali nesse período houve um processo forte de migração, né? Propor a criação de novas unidades de federação. Não, ele não queria novas unidades, ele queria uma unificação, né? Ele não queria novas unidades, ele queria uma unificação. Tá? De boa? Bom, cara, eu vou dar aula de Vargas para vocês, né? Mas com o que eu tô explicando aqui já é muito tranquilo de você acertar ali a maioria das questões, né? Já é muito tranquilo de você acertar a maioria das questões, né? Vamos lá.